Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso A EQM como prova de vida após a vida. Nesse módulo, analisaremos as tentativas de explicações materialistas para as EQMs, as quais defendem que tudo não passa de sensações geradas no cérebro. Todos os profissionais sérios, geralmente médicos, que escreveram sobre as EQM, cujo estudos serviram de base para a produção do meu livro Volte Não É Sua Hora e desse curso, fizeram questão de demonstrar que estavam fazendo uma abordagem científica do fenômeno, com o intuito de terem credibilidade nas suas conclusões e evitarem ser associados com princípios religiosos. Isso é realmente indispensável, pois a prática científica se baseia em questionamentos objetivos e nenhuma aceitação de afirmações baseadas apenas na autoridade de alguém sobre o assunto. Uma associação científica conhecida como Royal Society, fundada em 1660 e da qual fazia parte aquele que é considerado o maior cientista da história, Isaac Newton, desde o início adotou como lema a frase em latim nullis in verba, que significa na palavra de ninguém. E sendo profissionais sérios, esses autores fizeram questão de manter a sua credibilidade, evitando afirmações baseadas em meras opiniões, sem a devida base científica ou filosóficas. Nas mídias de massa, assuntos polêmicos, e as EQMs é um deles, geralmente se iniciam com a frase "os cientistas dizem" ou "de acordo com a ciência". Todavia, tais frases não correspondem a um fato da realidade, simplesmente porque não existe algo que possa ser chamado de posição da ciência sobre qualquer assunto. Por quê? Porque não existe uma pessoa ou instituição que exerça o papel de consolidar posições da ciência. Pode-se, por exemplo, alegar que existe um consenso, mas um consenso é apenas o resultado de uma votação, não é uma prova científica. As pessoas que usam essa fase de posição da ciência estão, na verdade, dizendo o que elas acham que deve ser a posição da ciência. Mas isso não é apenas a opinião delas, não corresponde a um fato da realidade. Existem, é claro, posições individuais de cientistas. Todos têm direito à sua opinião, mas, como diz o ditado, nullis in verba. Não acreditamos na palavra de alguém e sim nas provas. No caso das EQMs, verifica-se que essas opiniões podem estar em extremos opostos. Existem livros e estudos defendendo que as sensações das EQMs, bem como todas as sensações nossas, são causadas por atividade cerebral. Mas existem cientistas que afirmam o contrário, que a atividade cerebral é uma reação às sensações e não o oposto. Portanto, não se pode afirmar que estamos sendo anticientíficos ao defender a posição de que as EQMs dão suporte ao pensamento sobre a existência de uma consciência no ser humano, consciência essa que é independente do corpo físico. Para aqueles que passam por uma EQM, o que se pode ler ou ouvir no relato deles, dito com muita segurança e sinceridade, é que não se importam com esse questionamento. Mas devemos lembrar que, embora uma afirmação não possa ser feita defendendo uma posição ou outra contra ou a favor, nessas opções opostas, não podemos abrir mão da abordagem racional, pois a crença cega e irrefletida não é um caminho válido para se conhecer a verdade. Pelos estudos que eu fiz, percebi que no caso das EQM, uma abordagem racional é possível, e essa abordagem é filosoficamente satisfatória. Essa análise racional
é o que eu quero compartilhar aqui, pois ela me levou a conhecer que existem refutações às explicações materialísticas para as EQMs. Então, vamos a essas explicações materialistas e às refutações que podem ser apresentadas a elas. Aqui, nesse tópico do módulo 2, vamos analisar algumas das supostas explicações de cunho materialista que são dadas para a ocorrência das sensações que são relatadas em uma EQM. Primeiramente, aquela que diz que as visões descritas, principalmente de figuras religiosas, que são descritas na EQM, ocorrem de acordo com a cultura da pessoa e, por isso, podem ser creditadas à imaginação. Então, os cientistas que são materialistas e que defendem que as EQMs são alucinações no cérebro, apontam para isso, esses aspectos culturais específicos dos relatos, como diferenças entre os relatos, por exemplo, os relatos de pessoas ocidentais e orientais. Por exemplo, as figuras religiosas que são vistas durante a experiência, uns dizem ter encontrado Jesus ou o próprio Deus, ou enquanto outros afirmam ter visto Buda, e ainda outros citam outras figuras religiosas de sua cultura, como a religiosidade indiana, por exemplo. Então, vendo isso, esses cientistas dizem que seria uma evidência de que as visões nas EQMs são produtos da mente que foi moldada por essas culturas, e não de uma existência real após a morte. Acreditam que isso é uma evidência a favor de seu ponto de vista pré-estabelecido, que é a crença na visão materialista do universo. Esse viés, entretanto, os blinda de observar de um ângulo exatamente oposto, a ocorrência das incríveis similaridades nos relatos de EQM, e os estudos que mostraram que não é possível justificar essas similaridades com qualquer estatística geopolítica, cultural, de gênero, de idade, etc. E ainda que tais similaridades não são afetadas pela era de ocorrência dos relatos. Há relatos muito antigos, porém incrivelmente semelhantes aos atuais. Nós veremos mais sobre isso em um dos módulos aqui do curso que virão. Bem, como explicar essa similaridade que é ligada apenas ao fato de sermos humanos, sem qualquer outra diferenciação de qualquer natureza? Como explicar isso? E o mais intrigante ainda é o fato de crianças menores de 5, 6 anos que passam por um EQM e, ao relatar, têm praticamente nesse relato os mesmos elementos de EQM que os adultos, né? Isso desmente categoricamente a suposição dos materialistas, porque crianças dessa idade não foram ainda submetidas às influências religiosas ou culturais. Portanto, essa similaridade é uma das linhas de evidências mais convincentes de que as EQMs são eventos reais e não imaginários. E também que não são decorrentes de crenças pré-existentes, influências culturais ou experiências anteriores na vida. Somando-se a isso, existe uma consideração importante sobre a diferença nos detalhes das figuras e imagens que são vistas. É muito comum os relatores de EQM dizerem que as visões e sensações durante a experiência são tão diferentes do mundo físico que nós conhecemos que eles se sentem incapazes de descrever o que viram ou sentiram, não encontrando palavras adequadas no vocabulário terreno. A palavra inefável aparece muito nos relatos, significando uma coisa que não pode ser descrita com palavras. Com isso, e no afã de contarem detalhadamente o que viram e o que sentiram, eles se sentem compelidos a usar palavras
e metáforas existentes no seu idioma e na sua cultura. E isso pode justificar as tintas culturais que existem nos relatos. Uma segunda alegação daqueles que creem nas explicações materialistas é de que existem mecanismos de defesa psicológica do cérebro que criam as sensações nas EQMs. Ou seja, falam de uma programação do cérebro que, pressentindo a morte iminente, produz alucinações que envolvem prazer e desligamento da realidade, como uma forma de propiciar uma maneira menos dolorosa de enfrentar a morte. Assim, segundo esses céticos, nesses momentos nosso corpo libera um excesso do hormônio endorfina, por exemplo, fazendo com que o momento seja menos estressante. Esse argumento, embora pretensamente científico, até por citar hormônios, etc., ele é totalmente falho como ciência. Primeiro porque ele é apenas especulativo. Não há comprovação experimental. Apenas dizem, pode ser que exista. Né? Esse mecanismo não foi demonstrado por pesquisas científicas. Não existem experimentos demonstrando isso. Segundo, porque se ele existisse, teria, segundo o próprio paradigma materialista, que ter sido gravado no nosso DNA pelo mecanismo da seleção natural e sobrevivência do mais capaz, que é o mecanismo darwinista. Mas questiona-se, como a seleção natural, que é por definição cega e sem propósitos, ela não tem objetivos, poderia criar um mecanismo que tem um propósito, que tem um objetivo, que é o de minorar o sofrimento. Então, essa ideia, portanto, vai contra a própria teoria darwinista. E ainda, que vantagem para a sobrevivência essa programação cerebral traria de modo a ser fixado no DNA pela seleção natural, se a pessoa morre de qualquer jeito e não transmite seus genes? Percebe-se, então, uma grave falha lógica nesse argumento, embora dita como se fosse um argumento científico. Outra explicação materialista é que as etapas descritas nos relatos de EQM podem ser reproduzidas com atuações no cérebro, por exemplo, com efeitos físicos de eletrodos aplicados em certas áreas específicas do cérebro, como o chamado lobo frontal, principalmente aqui na frente do cérebro. Também citam efeitos fisiológicos, como a privação de oxigênio, e também o efeito de medicamentos. Por exemplo, é dito que essa visão de estar em um túnel, muito comum nos relatos de EQM, pode ser reproduzida com privação de oxigenação no cérebro, chamada de hipóxia ou anóxia. E é o que acontece, por exemplo, com pilotos de aviões de combate em grandes altitudes. Isso é relatado por eles. Aqui devemos lembrar, entretanto, que as EQMs são relatadas também por pessoas que não estavam sob essas condições de hipóxia ou anóxia. E, além disso, estudos médicos mostram que a falta de oxigênio no cérebro geralmente produzem alucinações idiosincráticas. O que quer dizer isso? Quer dizer, de acordo com o temperamento da pessoa. E que essas alucinações são assustadoras, causam agitação e agressividade, o que é bem diferente do que é relatado na EQM, que é pacífica, com características estruturadas e universais, ou seja, não são individualistas. Nas refutações materialistas, também se fala muito no medicamento DMT, dimetiltriptamina, que é uma droga alucinógena que ocorre naturalmente em plantas, como a ayahuasca, por exemplo, né? Ela provoca em quem consome o dimetiltriptamina uma intensa experiência psicodélica, com o usuário tendo a sensação de que é transportado para um lugar diferente, imerso em sons e imagens caleidoscópicas, o que é semelhante ao que é descrito nas EQMs. Né?
Enfim, as pessoas que defendem, para as pessoas que defendem o materialismo, tais efeitos no cérebro, fisiológicos ou de medicamentos, etc., são evidências de que os relatos de EQM não passam de sensações produzidas pelo próprio cérebro. Todavia, essas explicações materialistas até o momento apresentadas, e lá se vão 50 anos de estudos, né, desde 1975, falham em explicar toda a experiência. Quando muito, podem relacionar esses efeitos físicos ou medicamentosos com uma das etapas da EQM. Mas, para ser válida, uma explicação materialista tem que explicar todas as etapas, todos os elementos dos relatos, e não apenas aspectos parciais, ou a ocorrência de apenas algumas etapas, que é o que vem acontecendo até aqui, com as explicações até aqui imaginadas. Também deveriam explicar a elevada porcentagem de pessoas que passam por eventos de quase morte, mas não relatam, não lembram de ter um EQM. Isso corresponde a 80% ou 90% das pessoas. Então, se as EQMs são produzidas pelo cérebro, se são produtos de imaginação ou alucinação, todos deveriam ter a EQM. Por que só alguns têm e outros não? Estudos em hospitais americanos e indianos, na década de 80, mostraram que fatores médicos que predispõem à ocorrência de alucinações, como doenças, febre alta, medicações, como morfina, né, elas não geram um aumento na frequência de relatos de EQMs. Em algumas instâncias, esses fatores médicos até parecem diminuir a frequência de EQMs, por doparem os doentes nos momentos próximos da morte. Esses relatos de consciência fora do corpo são meramente alucinações, efeitos de remédios. O que chamamos de consciência é produto da atividade química e fisiológica do cérebro. Essa é a posição da ciência. Mas existe mesmo essa chamada posição da ciência? Não há nenhuma pessoa ou instituição responsável por divulgar posições científicas. O que existe é a posição pessoal de cientistas, que podem diferir e devem uns dos outros. E não adianta apelar para um suposto consenso, porque ciência não se faz por votação, mas pela busca da verdade, onde quer que essa busca leve. A história da ciência mostra que a quebra de supostos consensos é que a faz avançar. Quase sempre, apenas um dissidente é suficiente para ocasionar mudanças. Esse livro contém depoimentos pessoais de cientistas famosos, metade se dizendo materialista e a outra espiritualista. Portanto, a opção pelo materialismo não é uma consequência natural da atividade científica, mas uma opção pessoal. Não é deduzida dos conhecimentos científicos, como muitos pensam. Em nosso universo, estamos sintonizados com as frequências que correspondem à nossa realidade física. Mas há um infinito número de realidades paralelas que coexistem conosco na mesma sala, embora não possamos sintonizar com elas. A opção pelo materialismo não é uma consequência natural de se exercer a atividade científica, mas uma pressuposição pessoal de alguns cientistas. Porque, como se vê, muitos que são igualmente prolíficos produtores do que se chama ciência, optam por serem espiritualistas. A hipótese de que são causadas por efeitos de medicamentos, anestesia por exemplo, não se sustenta,
porque uma EQM pode ocorrer quando as pessoas não receberam nenhum medicamento. As alucinações são compostas por pensamentos angustiosos, desestruturados, apavorantes, ao contrário da calma, paz e estrutura das EQM. Alucinações não causam mudanças profundas e permanentes na vida psicológica e emocional das pessoas, como ocorre com as EQM. As sensações das alucinações são devaneios, como nos sonhos, enquanto das EQM são concretas, mais reais que a realidade, como dizem os relatantes. Nas alucinações se repetem as crenças das pessoas, enquanto nas EQM as pessoas têm percepções que podem ir contra suas crenças, como ateus, que têm EQM sem que acreditem na vida após a morte. Pessoas treinadas e profundas conhecedoras do assunto, como o psicólogo Carl Jung e o neurocirurgião Eben Alexander, que passaram por uma EQM, afirmam que suas percepções não foram alucinações. Você viu um vídeo comparando alucinações com EQMs. Vamos agora ao terceiro tópico do módulo 2, onde eu quero falar sobre a armadilha das pressuposições. Está provado que o cérebro produz a consciência? Levando em consideração as exigências filosóficas do raciocínio, é preciso ter em mente que existe uma armadilha lógica nos argumentos materialistas, porque eles partem de uma pressuposição, a de que se sabe com certeza que o pensamento e a consciência são produzidos pela atividade cerebral. Pressuposições, principalmente aquelas sutis, não consideradas, são um perigo para as análises racionais. E essa, especialmente, embora seja apenas uma pressuposição, é disseminada como se fosse um consenso científico, como se fosse um fato. Mas não é assim, visto que a ciência não conseguiu comprovar objetivamente essa afirmação. E muitos neurologistas, igualmente respeitados em sua área, discordam dela. Não acreditam que é o cérebro que produz a consciência. Isso é bem perceptível na literatura existente, ou seja, em livros publicados por pessoas que são experts, mas que defendem posições opostas quanto a isso. Então, se são experts, como podem ter posições opostas? O que se sabe com certeza é que existe a associação entre mente e cérebro. Isso é um fato, está correto. É possível até mapear com scanners sofisticados regiões do cérebro que são ativadas, ou seja, que apresentam maior atividade quando o examinado tem os sentidos estimulados por meio de visão de figuras ou escutar histórias, né? Audição, tato, etc. Isso ocorre, essa ativação. Mas assumir que o cérebro está produzindo esses pensamentos por meio daquela atividade detectada no scanner é uma conclusão enviesada, pois pode-se afirmar com igual valor filosófico que são os pensamentos que causam a atividade cerebral. Enfim, trata-se da dúvida: o que é causa e o que é consequência? A atividade cerebral cria os pensamentos ou os pensamentos induzem as atividades no cérebro? A primeira hipótese é aquela adotada pelos materialistas, mas a segunda é igualmente válida, tanto filosoficamente quanto cientificamente. Defensores da posição materialista rígida chegam a afirmar que, embora a ciência empírica ainda não saiba como explicar, a consciência é meramente uma sensação que emerge da atividade cerebral, que surge da atividade cerebral. Chamam a consciência de um epifenômeno da atividade cerebral. Então, estão assumindo previamente que o cérebro cria a consciência e só aguardando que um dia a ciência irá, com certeza, explicar como isso acontece. Mas não existe uma garantia científica
nem lógica de que um dia essa explicação será encontrada. Simplesmente não se pode garantir isso. Sendo assim, essa é uma afirmação de fé, e não objetiva e científica. E qual é a hipótese não considerada? Ela é bem simples e já existe há mais de 100 anos. Ela foi idealizada por William James, considerado o pai da psicologia nos Estados Unidos. Segundo ele, o cérebro é um receptor para a consciência e não o produtor dela. O cérebro funciona como uma antena ou filtro, segundo ele, para a expressão de uma consciência que existe independente dele. Se essa ideia já existe há mais de 100 anos, por que é solenemente ignorada pelos que se dizem cientistas hoje em dia? Simples, porque ela não se encaixa na pressuposição do paradigma materialista, que é um pressuposto como o único certo, como eu falei anteriormente. Mas com essa alternativa do William James, argumenta-se que a consciência humana ela é um conjunto de faculdades não materiais, portanto totalmente independente da matéria cerebral, faculdades essas que são muito complexas e pouco conhecidas. E que o que transparece dessas faculdades no nosso dia a dia, ou seja, o nosso eu, né, é apenas a parte dessa consciência total que é filtrada, ou melhor, possibilitada pela atividade cerebral. E esse filtro cerebral foi moldado pela evolução para as necessidades da sobrevivência da vida física. Isso significa que nossa percepção do mundo físico, como humanos, seria uma pequena parte do todo, que é uma vasta consciência não material. Ou seja, parte dessa consciência se manifesta no mundo físico somente na extensão em que é permitida, ou poderia-se dizer, suportada pela atividade cerebral humana. Então, o cérebro teria como função ser um regulador da expressão, mas não produtor da consciência. É por isso que, se o cérebro não está funcionando bem, por um trauma ou doença, né, a pessoa pode ficar inconsciente. Podemos usar uma outra metáfora clara para entender essa ideia do filtro. Imaginemos que o cérebro funcione como um aparelho de televisão, captando os sinais da consciência e dando suporte à manifestação daquilo que é captado. Se o aparelho de televisão é destruído e ele se torna não funcional, ele deixa de permitir a manifestação dos sinais. A TV deixa de mostrar imagens, o sinal se apaga. Mas os sinais que gerariam aquelas imagens, em nossa metáfora, representando a consciência, continuam existindo, mesmo após a destruição do aparelho. Ou, se quisermos usarmos também uma metáfora mais moderna, podemos comparar o cérebro a um computador conectado à internet. Se ocorrer uma desconexão por qualquer motivo, não haverá manifestação, ou seja, navegação nos sites. Mas nem por isso a internet, que representa a consciência nessa metáfora, deixa de existir, por esse defeito no computador. Então, essas metáforas, gente, possibilitam entender a existência de uma consciência que é independente do corpo. E se assim for, os efeitos físicos e medicamentosos sobre o cérebro podem alterar a sua capacidade de filtragem ou recepção e, portanto, permitir a manifestação de níveis desconhecidos da consciência, sendo essa uma provável explicação para o fato de medicamentos que podem causar efeitos semelhantes aos de uma EQM, ou psicotrópicos, né? Drogas alucinógenas. No quarto tópico do módulo 2, abordaremos uma questão importante. Mesmo se houver
uma explicação materialista, isso significa que a EQM não é real? Pelo que se vê nessas discussões, parece existir também essa pressuposição, que precisa ser questionada. Se existir uma explicação material para a EQM, tal como ela ser oriunda de disfunções no cérebro, como vimos, né? Então a EQM não pode ser considerada verídica ou real? Assumir que algo não é real porque é produzido pelo cérebro enfraquece o próprio argumento materialista, pois é o cérebro deles que produz seus argumentos. Para Kant e Hegel, dois famosos filósofos defensores do idealismo, a realidade é fundamentalmente mental ou espiritual. A mente constrói a experiência do mundo. Pelo idealismo, não existe uma realidade objetiva independente da mente, e o mundo externo só existe como uma representação mental. Por isso, a cosmovisão idealista é capaz de justificar plenamente a veracidade das EQMs. O que eu posso dizer é, pelo que se ouve nos relatos de EQM, para as pessoas que passam pela experiência, ela é definitivamente real. Essa é uma afirmação unânime entre essas pessoas. Basta assistir ou ler alguns relatos para perceber isso. Inclusive, eles se referem à experiência como sendo mais real que a realidade. Essa é uma afirmação que é tão inusitada que dedicaremos um tópico específico somente a ela, em um próximo módulo do curso. Praticamente todas as pessoas afirmam, as pessoas que relatam EQM, afirmam que o que vivenciaram não era sonho nem imaginação. Elas se dizem com certeza absoluta sobre isso. E complementam dizendo que aqui, a vida material, é que parece ser um sonho quando comparado com o que viram, com a realidade que viram e que sentiram durante a manifestação da EQM. O famoso psicanalista suíço Carl Jung, por exemplo, considerado um dos pais da psicanálise moderna, passou por uma EQM em 1944 durante um ataque cardíaco. No seu relato sobre a experiência, o qual reproduzi no meu livro Volte Não É Sua Hora, e que pode ser encontrado na internet, ele fez essa mesma afirmação de hiperrealidade. Ele teve essa mesma sensação. Seria o famoso psicanalista, profundo conhecedor da mente humana, incapaz de distinguir imaginação de realidade? Em um próximo módulo, vamos estudar essa afirmação, incluindo essa fala específica do Carl Jung sobre isso. Então, o resumo e a conclusão do módulo 2 são os seguintes. Diferenças culturais nos relatos de EQM são usadas para desacreditar a experiência, mas, na verdade, as similaridades universais nos relatos, incluindo o fato de crianças pequenas relatarem o mesmo que os adultos, refutam essa visão. Explicações materialistas de que os mecanismos de defesa do cérebro produzem as sensações das EQMs são especulativos e sem comprovação científica, e com falhas lógicas nessa argumentação. Os argumentos de que as EQMs são produzidas por medicamentos ou privação de oxigênio são insuficientes para explicar toda a riqueza da experiência. Há diferenças marcantes entre alucinações e relatos de EQM. Há profissionais sérios que abordam os relatos de EQM de forma científica e racional e que contestam as explicações materialistas para o fenômeno. Ainda há um debate científico se o cérebro produz ou apenas filtra a consciência. E ninguém sabe a resposta. Então, com esse resumo e conclusão, terminamos o módulo 2 do curso.
Eu fico muito grato por você ter acompanhado esse estudo comigo até aqui. Vamos para o módulo 3, onde iniciaremos o estudo dos 10 fortes argumentos a favor da autenticidade da EQM como evento de espiritualidade humana. Até lá!